Bem, galera, só dando um início a essa parte de distúrbios do movimento, a gente vai falar um pouco desse circuito, acho que todos vocês já conhecem, são os circuitos gânglios da base, que são envolvidos basicamente num refinamento do movimento. O córtex motor, ele que entram pelo estriado, que é formado pelo núcleo caudado e pelo putamen. E essas informações, elas podem seguir duas vias, né? A via direta ou a via indireta. Acho que vocês todos já sabem essa questão dos receptores de dopamina, a gente está só dando uma relembrada aqui. Então, a via direta, no caso, ela vai promover uma inativação do globo pálido. O globo pálido ele é inibitório, ele não vai inibir o tálamo, já que ele vai estar inativado. O tálamo vai promover uma ativação do córtex, certo? Então, essa via direta e a via indireta, no caso, vai ser o contrário. A via indireta, ela vai promover uma inibição do tálamo. Vai promover uma ativação do globo pálido e uma inibição do tálamo. Nos momentos em que esse globo pálido está sendo muito ativado, seria na via indireta, vai inibir o tálamo e vão gerar síndromes hipocinéticas, que é o que a Carolina vai falar, que são as síndromes parkinsonianas e a doença de Parkinson. E no caso contrário da via direta, está se sobressaindo sobre a via indireta estiver inibida, vão gerar as síndromes hipercinéticas, que a gente pode relatar coreia, tetose, balismo, mas a gente vai relatar um pouco mais de outros distúrbios do movimento envolvendo esses dois lados, síndromes hipercinéticos e hipocinéticos. E a Carol vai começar a falar um pouco agora para vocês. Beleza, como o Lucas tinha falado, o parkinsonismo é uma síndrome hipocinética, né? Ela é classificada como um transtorno neurodegenerativo de caráter progressivo. Acomete preferencialmente os homens, e esses dados que a gente pegou do guia de neurologia da Unifesp, que era de 1,3 a 1,5 de vezes mais homens para cada mulher. E após os 50 anos, geralmente ela aparece com maior incidência após a idade. E ela também tem uma prevalência da doença um pouco maior em indivíduos expostos a pesticidas em zonas rurais. Não se sabia muito exatamente, mas fizeram as pesquisas que teve até umas em São Paulo, que relacionam até com o manganês dentro de um fungicida que leva à contaminação dessas pessoas e elas vão e desenvolvem doença de Parkinson, mas ainda não sabe ao certo se é o manganês ou não. Enfim, mas essa é a epidemiologia. O quadro clínico, ele possui uma sintomatologia bastante variável, né? O que é mais característico é a bradicinesia, e que ela vem acompanhada de pelo menos um dos demais sintomas, que é o tremor de repouso, a rigidez ou a instabilidade postural. As manifestações motoras e não motoras, e as manifestações motoras clássicas são essas que eu acabei de citar, da bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural, e as não motoras clássicas é constipação intestinal, depressão, hiposmia, mas também tem outras, essas são as mais conhecidas. Aí os sintomas motores, no parkinsonismo, ele geralmente tem início unilateral, e as manifestações, elas começam a se desenvolver contralateralmente, porém, ela nunca tem uma simetria, ela sempre vai ser caracteristicamente assimétrica. Mas também tem os parkinsonismos atípicos, que podem ter desenvolvimento mais rápido das manifestações contralaterais. Enfim, eu peguei essa imagem, que eu acho que a doutora Denise nem está aqui, mas eu peguei essa imagem de uma apresentação que ela fez, que ela falava até essa relação com os sintomas não motores, sendo geralmente, os mais característicos sendo geralmente prodromais à doença. Então, tipo, eles não vão ser característicos do início da doença, mas eles vão sempre acontecer geralmente antes. Só que o problema é que, geralmente, esses sintomas, por exemplo, constipação, depressão, são sintomas comuns na sociedade, na população, e que não tem uma relação direta com o Parkinson na primeira vez que você vê. Você não vai, geralmente, já saber que é Parkinson, porque não é o característico. O característico, geralmente, que a gente associa são os motores. Hiposmia também, que é um pouco menos comum, mas você também pode associar a alguma rinite, alguma dessas doenças inflamatórias do sistema respiratório, né? Mas, então, começa sempre assim.
antes do início característico da doença, que é esse onset, dá para ver a setinha, né? Onset of motor symptoms, vão ter sintomas não motores comuns, como esse REM, que é o transtorno comportamental do sono REM, depressão, constipação, hiposmia, ansiedade, e depois vai vindo as características mais comuns, que é a bradicinesia, rigidez, tremor, enfim, sempre vai ter uma evolução desses sintomas, né, tanto não motores quanto motores, tanto os associados a tratamento, que também vão ocorrer mais no estágio da metade da doença para frente, e, por exemplo, a estabilidade postural, que eu havia falado também, mas ela é de fase mais avançada, mas eu ainda vou falar direito sobre cada um desses. E o tremor de repouso. O tremor de repouso, ele pode acometer os 4 membros e, mais raramente, as pregas vocais e o segmento cefálico. Ele tem um caráter, por exemplo, nas mãos, os dedos, eles tendem a ficar sempre fletidos, que vai se assemelhar, tipo, ao símbolo do dinheiro, quando a pessoa está assim, tenho dinheiro, porque fica aproximando o indicador do polegar. E ele é de repouso, porque a amplitude é maior em repouso, e quando o movimento começa, diminui até cessa. Até vou mostrar um vídeo aqui, que o homem, na hora que ele começa a fazer o movimento, o tremor começa a diminuir. Enfim, além disso, também o estresse emocional pode influenciar nessa amplitude desse tremor. Ele tem uma frequência clássica de 3 a 6 Hz, o que é uma coisa mais técnica mesmo, e alguns pacientes não possuem ou podem ter tipos diferentes de tremor, como um tremor que é postural, ou até um tremor de ação, só que é bem menos frequente mesmo, a característica é o tremor de repouso. Só que esses outros, eles vão possuir uma frequência mais alta, e eles vão responder também pior ao tratamento de antiparkinsonismo parkinsoniano tradicional. Aí, o relaxamento, isso eu já falei, do estresse emocional, e o relaxamento também pode ampliar o movimento. Então, esse negócio da ação. Se estiver fazendo ação, estiver contraindo o músculo, ele tende a diminuir. Aí, no início, eles tendem a ser intermitentes. E tem manobras que podem fazer eles aparecerem, que são essas manobras que a gente geralmente usa no exame semiológico. Que, por exemplo, botar a mão sobre as pernas e fazer cálculos mentais, geralmente tende a aparecer mais esse tremor, né? É isso, deixa eu mostrar aqui o vídeo. Eu cortei para ficar rapidinho, tomara que dê certo. Mostrar esse vídeo. Eita, como é que eu faço? Acho que vai dar certo. Pronto. Opa, parei sem querer. Esse paciente dá para perceber que ele tem mais no lado esquerdo. Quando estende os braços, dá para ver que as mãos dele e os dedos ficam com bastante tremor. Aí agora ele vai fazer a ação. E dá para ver aqui o do lado esquerdo, que é o que estava mais tremendo a mão, dá uma diminuidinha. Beleza. Gente, vocês estão conseguindo ver o vídeo? Deixa eu ver. Respondam aí no chat se vocês estão conseguindo ver o vídeo, que eu tô com medo de não estar dando para ver direito. Tá, ótimo. Sim. Aí a rigidez muscular. A rigidez muscular, ela é percebida ao manipular as articulações de modo passivo. É aquele famoso exame que a gente conhece, que o médico vai e ele manipula, por exemplo, o pulso, o cotovelo, algumas outras, mas normalmente é o pulso que a gente manipula, e que vai e aparece o sinal da roda denteada. É denteada aqui, acho que tá errado, enfim.
Sinal da roda denteada é porque se assemelha a uma engrenagem, porque você tem uma certa resistência, né? Você consegue fazer o movimento meio que por fases. Aí é chamado sinal da roda denteada. Caso não se perceba essa rigidez, tem uma manobra também de coativação, que, por exemplo, você pode abrir e fechar a mão contralateral, ela, que ela vai facilitar a você perceber esse sinal, essa rigidez muscular. Aí, nas fases iniciais, a rigidez, ela vai aparecer, primeiramente, em um dimídio corpóreo, ou seja, no hemicorpo, onde se manifestam mais os sintomas. E depois ela vai evoluir contralateral, que ainda estava falando dos sintomas em geral, ali mais anteriormente. E depois ela pode partir também para os músculos axiais, como o pescoço, tronco e até a orofaringe. Aí a bradicinesia. A bradicinesia, ela caracteriza por ser uma dificuldade para executar os movimentos. Então, vai causar o quê? Vai causar uma redução de todos esses movimentos automáticos, como, por exemplo, até balançar dos braços durante a marcha, vai ter também uma redução na mímica facial, no falar, no se expressar com a linguagem corporal, por exemplo, a gesticulação, e tudo isso a gente até consegue perceber nos pacientes que são mais acinéticos mesmo, que até, por exemplo, a expressão facial deles é menor. E também pode ocorrer, por exemplo, de acumular saliva no canto da boca, porque vai diminuir também o automatismo da mandíbula, da deglutição. Aí também esses movimentos sucessivos e repetitivos pode aflorar mais ainda a bradicinesia. Então, como, por exemplo, quando a gente vai fazer o exame de semiologia, a gente pede o quê? A gente pede para eles baterem o dedo, bater o indicador no polegar, por exemplo, abrir e fechar a mão, aí fazer pronação, supinação da mão, bater os calcanhares no chão, que são movimentos repetitivos, a gente pede para tentar fazer com a maior amplitude, maior velocidade, exatamente para ver quão acometida está essa velocidade e essa amplitude do movimento, né, pela bradicinesia. Aí eu vou também botar já já um vídeo, aqui, que essa mulher, ela tá com uma bradicinesia leve aqui. A gente vê que o lado esquerdo dela agora vai ser bastante diferente, o jeito que ela consegue, a velocidade e a amplitude que ela consegue fazer esse movimento aí das mãos. Aí percebe a amplitude para ela conseguir abrir bastante essa mão da esquerda, ela deixa bem mais lento o movimento, ela não consegue fazer amplitude, velocidade rápida e amplitude grande. Aí no pé esquerdo também a batida do calcanharzinho é bem mais curta. Enfim, é isso. A instabilidade postural. A instabilidade postural, que eu tinha mostrado naquela imagem, ela é uma manifestação mais tardia da dor de Parkinson, do parkinsonismo. Ela apresenta uma característica que a pessoa fica mais encurvada para frente, ou seja, fletido, e com os braços semifletidos, geralmente assim, na altura da cintura. Eu vou até também mostrar uma imagem que vai ficar mais fácil. Aí, o que a gente pode fazer de semiologia para a gente verificar essa instabilidade postural, que é chamado pull test, que é o teste de retropulsão também em português, que o doutor, ele vai, puxa o paciente, fica atrás, ele fica atrás para caso o paciente tenha alguma queda ou alguma coisa que ele não consiga se reequilibrar, e ele vê quantos passos esse paciente deu. De 1 a 3, geralmente é considerado normal, mais que isso já é considerado uma instabilidade postural. E também essa instabilidade, ela propõe
a pessoa muito a ter esses desvios da posição ereta, que pode levar à queda, né? Porque a pessoa não tem mais aquela sustentabilidade normal do tronco. Aí a marcha parkinsoniana típica, ela tem passadas curtas, com os calcanhares arrastando no chão e uma tendência de se projetar para frente, exatamente dessa questão também da instabilidade postural afletida. Aí, assim, para evitar as quedas, porque como o centro de gravidade da pessoa vai estar para frente, ela vai acelerar o passo, que se chama festinação, marcha festinada, eu vou mostrar uns vídeos também aqui desses dois. Esse aqui é o teste de retropulsão. Aí, nesse vídeo, no caso, vai mostrar dois pacientes, um que não está com uma instabilidade postural, ele está com um equilíbrio ok, e o outro paciente que já está com um equilíbrio mais debilitado. A gente vê isso pela forma que eles estão caindo, ó. Um não cai, ele dá um passo e já consegue se reequilibrar, já o outro ele tende a cair. Se o médico não estiver segurando ele atrás, ele provavelmente teria maior chance de cair. Enfim. Aí esse daqui é uma moça com a marcha parkinsoniana destinada. Ó, a gente consegue ver direitinho as passadas curtas dela, e na hora que ela vai virar, dá para prestar bastante atenção em como o tronco dela tá fletido, como ela tá mesmo projetada assim para frente, o tronco. É, é isso. Aí outros sintomas também, que são mais questões do quadro clínico também, né, que pode ocorrer, é o freezing, por exemplo, que é chamado também de congelamento ou bloqueio de marcha. Ele ocorre em fases bem mais avançadas da doença e designa, tipo, é realmente um bloqueio da marcha. A pessoa está andando e do nada os pés dela não conseguem mais se mover por um tempo, mas tem também manobras que ela pode utilizar para meio que conseguir cortar esse freezing mais rapidamente. Por exemplo, se o paciente ele tiver tipo um objeto para ultrapassar, ele geralmente consegue passar desse freezing. Às vezes a pessoa se concentra, faz algum tipo de cálculo e consegue. Mas também ele é mais fácil de ocorrer se a pessoa tiver em um momento, por exemplo, de grande ansiedade. Se ela for passar por algum local estreito ou se deslocar com rapidez, ela tem mais chance de dar esse freezing. Aí também tem a disfagia e a disartria, que também ocorrem em estágios mais avançados. E compromete bastante a comunicabilidade do paciente, porque a voz vai diminuir de volume, as articulações das palavras também se tornam mais imprecisas. E a pessoa, às vezes, o paciente pode até desenvolver gagueira, porque ele não consegue falar direito as palavras, né? Aí ele fica tentando corrigir elas e meio que desenvolve um tipo de gagueira para corrigir. A disfagia, ela pode ser tratada, e a disfagia é a dificuldade de deglutição, né? Que a gente também vê bastante com a doutora Denise. E ela também pode ser tratada com alimentação adequada, por exemplo, o paciente não consegue tomar líquido sem engolir, que é o que a gente vê bastante lá no ambulatório. Aí e o fonoaudiólogo, ou até o próprio médico, pode passar algum espessante para facilitar essa deglutição dos líquidos, ou então o paciente pode até requerer sondagem, né, para receber os alimentos, já que ele não vai estar conseguindo deglutir de maneira correta. Outro sintoma é a depressão, que é um sintoma bastante comum e ele pode ocorrer em qualquer fase da doença. Ele não tem muita essa distinção de ser mais avançado ou mais no início, ele pode ocorrer em qualquer hora. E ele pode ser tratado concomitantemente, né, que a gente vai falar, que eu vou falar mais na frente no tratamento,
E também transtornos cognitivos, eles podem ocorrer. A demência, por exemplo, ela ocorre, que já é um mais severo, né? Ela pode ocorrer, assim, mais ou menos uns 5 anos do início da doença. Claro que cada paciente tem um quadro diferente, né? Mas geralmente ela ocorre um pouco mais tardiamente e também pode se desenvolver, por exemplo, problemas com a memória operacional, de fixação, até na etipatogenia, que eu vou falar um pouquinho, que eu já vou falar já já, fala que os corpos de Lear, que a gente vai ver, eles podem também se depositar no sistema límbico, e por isso também é uma das teorias que se tem para esses problemas com a memória. Mas também pode ter distúrbios de comportamento, alucinações, delírios, que nem estava naquele quadro, naquela imagem que eu botei no começo. Também tem o transtorno comportamental do sono, REM, que muitos pacientes com doença de Parkinson possuem. É mais algo da doença de Parkinson mesmo do que do parkinsonismo, e quando eu estava pesquisando, eu vi, assim, que próximo até de 40% dos pacientes podem ter TCS-REM, e ele é caracterizado por um sono que é bastante ativo. Por exemplo, a pessoa está dormindo e mesmo assim ela pode ter uma variedade de movimentos, pode até ter um sono muito ativo, pode até gritar, essas coisas. Aí é de patogenia, que eu até comecei a comentar. São alterações patológicas típicas. A gente tem duas teorias, né, que é uma do corpus de Lewy, o corpus de Lewy são formados pelos alguma coisa assim, alfa-sinucleídeos. E ele pode causar uma perda neuronal e a gliose, especialmente na parte compacta da substância negra do mesencéfalo. E esse neurônio que vai estar degenerado da substância negra, por exemplo, ele vai dar origem à via nigroestriatal, que, como o nome diz, ela vai se projetar para o estriato, que é no putame e do globo pálido. Peraí, porque alguém mandou... Ah, não, alguém só entrou. Que é para o putame e para o globo pálido. E ela é mediada pela dopamina, né, que, como a gente sabe, a deficiência da dopamina que é a base mesmo fisiopatológica para os sintomas motores da doença de Parkinson. E é estimado que, quando aparecem os sintomas motores clássicos, já houve uma perda neuronal de 60% a 80%, ou seja, demora um pouco para aparecer esses sintomas motores do real início da degradação neuronal, desses neurônios dopaminérgicos dessa região. Aí os corpos de Lewy, eles aparecem precocemente em outras áreas, que é a teoria também para os sintomas não motores iniciarem de maneira prodrômica, que eu tinha falado lá, iniciarem um pouco antes dos motores em si. A AIDS, ele aparece precocemente na região do núcleo olfatório anterior, que pode ter a ver com a hiposmia, do núcleo dorsal motor do vago, do glossofaríngeo, e ajuda a explicar esses sintomas, né, não motores. Até do que eu tinha comentado antes ali. E também explica por que tais sintomas são tão difíceis de combater com o tratamento normal antiparkinsoniano, porque não é a região característica do tratamento. Aí aqui mostra a substância negra, e aqui mostra a degradação, que geralmente ocorre no Parkinson, a diferença que tem aqui. Aí também foram relatados casos, né, de parkinsonismo, oriundo de contaminação, que nem eu estava falando antes. Por exemplo, tinha pesquisas que relacionavam ao manganês. Teve um caso na Califórnia, parece nos anos 70, se eu não esqueci, que chamou a atenção desses pesquisadores e que eles foram atrás de descobrir o que ele tinha sido, e foi uma contaminação, que foi a contaminação por esse MPTP, que é metilfenil tetrahidropiridina. E chamou mais os pesquisadores a irem atrás de descobrir sobre a etiologia da doença em si, não só de ver seus sintomas e essas outras coisas. Então, com o aprimoramento depois dos estudos genéticos e tal, as pessoas começaram a ver se a doença de Parkinson tinha alguma característica genética em si. Aí, hoje em dia, a gente sabe que tem, mas não é a maioria dos casos. Se eu não me engano, já vi lugar que diz que era de 20 a 30%, eu vi lugar também que dizia que era de 5 a 10%. Mas, enfim, sabe que tem esses que são de origem familiar, mas que eles não são o interesse bem específico, né? Porque eles são a minoria. Mas tem essas mutações que podem ocorrer, eu vi que tem
genes autossômicos dominantes, em recessivos, e tem até uma que já foi reconhecida, que é no cromossomo sexual. E, de qualquer jeito, não se tem, assim, uma explicação única para esses casos de doença de Parkinson, né? Só sabe que vem dessa degradação neuronal e também, de outro lado, os corpos de Levy, não sei como é que fala Levi, Lewy, mas se sabe que, enfim, é dessa derivação. Aí, o diagnóstico de Parkinson, ele é clínico, mas os exames, como o exame de tomografia, a ressonância magnética, elas podem auxiliar quando há suspeitas de um parkinsonismo secundário, um parkinsonismo que pode ser vascular, que é secundário pode ser secundário a TCE, hidrocefalia, pode ser secundário a um tumor cerebral. Aí também teve a advindo dos exames de imagem funcional, como o PET e o SPECT, que também estão ajudando bastante na classificação desse diagnóstico, né, em acertar realmente se é o Parkinson ou descartar Parkinson, enfim. Então, o PET, ela é uma tomografia que ele emite prótons, que diferentes tipos de componentes que podem ser avaliados, e eles conseguem ver se os receptores dopaminérgicos pós-sinápticos estão sendo marcados muito ou pouco. Então, eles marcam esses receptores dopaminérgicos pós-sinápticos. E aí dá para saber se se tem muitos ativos, tem muitos funcionais ou não. O SPECT também é de uma maneira parecida, ele tem um isótopo radioativo que ele vai se ligar a uma proteína transportadora, e enfim, também a gente vai ver quanto da proteína recém-liberada está sendo recuperada ou não. Então, quanto da dopamina está conseguindo voltar ou não. Enfim, eles conseguem ajudar no diagnóstico por causa dessas tecnologias. Aí é importante também para o diagnóstico diferencial entre o parkinsonismo e outros casos, e entre situações clínicas diferenciadas de parkinsonismo. Por exemplo, você pode diferenciar de ataxia cerebral, distúrbio de marcha, etc., parkinsonismo induzido por drogas, por exemplo, que ele é bem perceptível quando o paciente faz uso de drogas que são antipsicóticas clássicas, como o haloperidol, por exemplo, que já é bem conhecido por causar parkinsonismo. Porém, geralmente, quando você para de usar essas drogas, o quadro, ele regride. Deixa eu ver. Aí, o tratamento. A levodopa, né, como a gente sabe, é o primeiro é o tratamento mais usado. Ele combate a deficiência da dopamina pela ação de uma enzima que é a dopa-descarboxilase, que eu vou mostrar. Agora eu vou explicar mais teoricamente, mas depois eu vou mostrar uma imagenzinha que explica melhor. E, então, enfim, ela é convertida pela dopa-descarboxilase em dopamina, só que ela tem um problema porque ela tem uma meia-vida muito curta, é ao redor de 90 minutos, se não me engano. Então, isso facilita dela ser absorvida, por exemplo, no sangue periférico. E se ela for absorvida no sangue periférico, o que acontece? Ela vai desencadear muitos efeitos adversos que não se quer no tratamento. Então, esses preparados comerciais, que geralmente a maneira que o paciente obtém, ela é associada com drogas inibidoras da DDC, que é a dopa-descarboxilase. Que drogas inibidoras da DDC no sangue periférico, porque daí a gente dá mais tempo da levodopa estar no corpo do paciente, atravessar a barreira hematocefálica e ser mais absorvida pela SNC em si. Aqui até mostra. Eu vou indo e voltando. Aqui tem a levodopa, aí o DDC que eu estava falando, a dopa-descarboxilase, que vai transformar ela em dopamina, é a barreira hematoencefálica, e também vai ser transformado lá no SNC ou no sangue periférico, aqui mostra. Aí tem esses outras enzimas que vão ser também responsáveis pelo esse metabolismo da dopamina, e que também podem ser incluídas no tratamento, até eu vou já comentar também elas. Enfim, aí por causa dessa meia-vida muito curta da levodopa, a gente pode ter o efeito do wearing off, né? Que é o que a Denise sempre fala de on e off, quando o paciente está on e está off do remédio, porque ele realmente tem essa meia-vida curta. E e os, e os, o, a,
as outras drogas, como os agonistas dopaminérgicos, inibidores da MAO, inibidores da CONT, e anticolinérgicos e antiglutamatérgicos, que eles são, em relação aqui, esse metabolismo dopaminérgico, menos esses últimos, que é o anticolinérgico e o antiglumatérgico, mas a gente também vai ver quais são o que o paciente ganha usando elas. Enfim, aí com esse wearing off também tem as oscilações motoras e as dissinesias graves que são causadas pela levodopa, porque ela tem bastantes efeitos colaterais, e geralmente são essas flutuações e dissinesias agravadas. Aí, aqui mostra, é o que eu estava falando, do metabolismo da dopamina, aí aqui esses inibidores do mal que eu falei, os inibidores da CONT, que vão fazer o metabolismo da dopamina, depois da levodopa se transformar em dopamina, por exemplo, ou então da própria dopamina fisiológica no nosso corpo, né? E, então, os inibidores da DDC, da dopa descarboxilase, que eu havia falado. Por exemplo, tem a carbidopa, se eu não me engano, e a entacapona, que não é da dopa descarboxilase, ela é, ela é aqui do CONT, mas que elas também ajudam a esse negócio de elevar a biodisponibilidade da levodopa, né? E de esperar, e de demorar mais para esse efeito off vir, enfim. O plano de tratamento. O plano de tratamento é importante você levar em conta, por exemplo, a idade, o grau de capacitação funcional, se o paciente trabalha ou não, se ele é dependente econômico ou não. Por quê? Porque, por exemplo, normalmente se tenta adiar um pouco o uso da levodopa, se tenta postergar, mas se o paciente for um paciente que precisa do remédio para trabalhar, ele ele é tipo, por exemplo, o fornecedor da casa, ou ela também é a fornecedora da casa, então o médico ele vai e utiliza logo essa levodopa no começo, apesar desses efeitos adversos, e depois tenta ir trabalhando com fazendo um plano de tratamento, então verificando como é que são as melhores maneiras de fazer esse tratamento com menos efeitos adversos, né, que é sempre o que se quer. Em geral, por exemplo, ao longo do tempo, o médico tenta fracionar o remédio, porque esse fracionamento do remédio, ele vai diminuir essa chance do wearing off, né? Porque você teria, por exemplo, eu vou tomar, o paciente vai tomar 4 comprimidos espalhados pelo dia. Em vez disso, ele vai tomar o dobro, só que a metade do comprimido e em horários diferentes. Isso dificulta aquela questão da minha vida curta e desse wearing off ser mais rápido. Aí, por exemplo, tem medidas dietéticas também, que para você não tomar o remédio muito próximo à refeição, ainda mais com proteínas, porque a levodopa ela vai competir com os aminoácidos pelos receptores do intestino e pelos receptores também da barreira hematocefálica. Aí, para quem tem retardo íon, para quem, ou seja, o remédio demora para fazer efeito, a levodopa diluída em água tem uma absorção mais rápida. Aí, vale a pena usar uma levodopa diluída. Aí, para depressão, a pessoa toma antidepressivos, para demência, toma anticolinesterásicos, para freezing. Tem essas manobras mentais, os obstáculos que eu já tinha falado, que pode ajudar o paciente a lidar com isso. Aí também tem o DBS, né, que é a intervenção cirúrgica, que atualmente é bastante recomendado para pacientes que já têm um esquema farmacológico otimizado, que eles já, geralmente, que se dão bem com levodopa e tudo, mas que ainda possuem flutuações e discinesias, que geralmente ocorrem por causa do tratamento. Aí também tem o DBS, ele geralmente é botado ali no núcleo subtalâmico. Geralmente ele é botado para parte. Aí a fisioterapia, ela ajuda bastante os pacientes quando eles estão com queixas de postura, equilíbrio, marcha, e a fono também é indicada para os pacientes que estão com problemas de fonação e na deglutição, que é aqueles pacientes que estão com a disfagia e uma disartria já mais incapacitante. E apesar
da doença de Parkinson ter um caráter progressivo e ser incurável, ela é uma das doenças neurodegenerativas que responde melhor ao tratamento. E, geralmente, assim, em média de 4 a 5 anos, ela tem um bom progresso no tratamento, mas depois aparecem as flutuações motoras, de cinesias, e após 10 anos, esse risco desse declínio motor e cognitivo aumenta muito. Aí o paciente, geralmente, ele começa a depender de um cuidador, né? A levodopa, ela sempre vai ser o melhor tratamento farmacológico, e o DBS no núcleo subtalâmico é uma opção terapêutica muito boa para o tratamento do paciente otimizado. Mas tem que se buscar sempre tratar, buscando a melhor qualidade de vida para cada paciente. Por exemplo, tem os agonistas dopaminérgicos, tipos de drogas, que elas ajudam bastante o paciente. E tem que ver se ele tem maior tolerabilidade, menor tolerabilidade. Eu não vou citar tanto essas drogas, porque senão vai ficar bastante grande a parte, mas enfim, são drogas que também vão ter seus efeitos adversos, também vão ter suas vantagens, mas tem que ver como é que responde a cada paciente, né? Por exemplo, a mantadina, ela determina, tipo, uma boa evolução da doença, ela é muito boa também no controle das complicações a longo prazo, na fase avançada da doença, e ela tem uma tolerabilidade, assim, mas é boa, mas depende muito do paciente. Então, a questão do tratamento do Parkinson é muito em relação a isso, é muito em relação a você ver como cada um responde a cada tipo de terapia, você saber como indicar direito o DBS para paciente que pode ser indicado para o DBS, e sempre pensar nisso, sempre pensar na melhoria da qualidade de vida do paciente. Por exemplo, se ele trabalha, não adia a levodopa, mas se puder adiar, adia porque ela tem muitos efeitos adversos, né?